Irmãos, agora eu queria convidar uma irmã nossa aqui, que semana passada era para ela ter dado um testemunho aqui, e acabou que o pastor atropelou um pouco a programação aqui e não soube. Aí ela chegou no final: pastor, tá tudo certo, não era para ser hoje, mas então é para ser hoje agora. Eu queria convidar a irmã Elma aqui, que ela vai dar um testemunho para nós aqui nesta noite, um testemunho onde Deus operou um milagre na vida dela, irmãos. E eu queria que você prestasse muita atenção. Pode vir aqui, dona Elma, minha irmã Elma, porque às vezes a gente está olhando, irmãos, a gente está na igreja, né? Fala assim: nossa, mas Deus não faz mais como fazia antigamente, Deus não cura mais. Irmãos, Deus está movendo do mesmo jeito que Ele sempre moveu. É que às vezes a gente não está com os olhos da fé abertos para prestar atenção nos mínimos detalhes que Deus está operando. E hoje a irmã Elma vai dar o testemunho dela aqui, que é um testemunho que nós oramos muito, né, pela vida dessa mulher, uma serva do Senhor há alguns anos, né? Não precisa abrir tanto assim, né? E ela vai dar o testemunho dela aqui em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Amém. Como o pastor falou, meu nome é Elma, né? Para os que estão chegando agora, não me conhecem ainda. Eu estou nessa igreja há 23 anos. Esse é o nosso quarto casal de pastores, né? E estamos aí, seguindo com Jesus, né? Que nosso alvo é Ele. Amém? E por aqui, irmãos, eu já vivi e vi muitas coisas acontecerem, né? E dentre elas, muitos milagres. Deus já operou aqui muitos milagres na minha vida, na minha família, na vida de vários irmãos que congregam aqui e outros que já não estão aqui mais. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco dessa história. Eu escrevi porque eu fiquei com medo de me atrapalhar, e é muito sério quando a gente vem dar um testemunho, né? Porque a gente está diante dos irmãos, e agora com live, muitas pessoas vendo. Mas em nome de Jesus, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através do que ele fez na minha vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco, Senhor, à tua disposição, e em nome de Jesus, que tudo que eu falar aqui, Senhor, que não seja de mim, meu Pai, mas que seja confirmação daquilo, Pai, que o Senhor fez na minha vida, em nome de Jesus, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Então, irmãos, assim, a minha saga começou por volta do ano de 2009, 2010, eu sempre fui uma pessoa de trabalhar muito, né? A gente quer, assim, um pouquinho mais de idade, eu acho que a gente nasce, assim, já aprendendo a trabalhar, né? O negócio é trabalhar. E sempre trabalhei muito, mas por volta do ano de 2010, 2011, eu comecei a ter umas hemorragias muito fortes. E, né, nessa época, eu trabalhava em casa, cuidando de criança. As mães iam trabalhar e deixavam comigo para cuidar. E nessa época, eu estava em torno de 12 a 15 crianças por dia, aos meus cuidados. E estava ali cuidando dessas crianças e surgiu esse problema, nessa hemorragia. E uma coisa que incomodava muito, porque me tirava as forças para trabalhar, e me deixava muito fraca, e sem contar que assim, tinha que ter disponibilidade, né, para cuidar dessas crianças, e ficava complicado, e eu sentia muitas dores, então eu tive que deixar de trabalhar, parei de trabalhar, por conta disso, e comecei a ir nos médicos procurar, né, para saber o que estava acontecendo, porque o negócio estava ficando muito sério. E aí, por volta de 2014, que
no ultrassom constou que meu problema era mioma. Por isso que eu tinha esse sangramento muito forte, essas hemorragias, essas dores, e não cessava. E então o médico não quis encaminhar para cirurgia, né? Mandou que eu aguardasse, e foi passando o tempo. E aquilo não cessava, estava muito complicado para mim, e porque tem problema físico que, se não resolve logo, e aquilo sobe para a cabeça e mexe com o emocional, e, enfim, prejudica em tudo na vida da gente. E aí, esse médico que eu estava tratando não quis me encaminhar para a cirurgia, então eu fui consegui ir em outro médico, isso já no ano de 2017, aí me encaminharam para a cirurgia, que viu que o negócio estava ficando grave, me encaminharam para a cirurgia. Enfim, e eu fui para essa fila de espera, porque vocês sabem, porque a gente depende do SUS, então tem a fila de espera, né? Eles te encaminham, mas você vai para aquela fila. E eu fui. E fiquei aguardando, e o problema não cessava, não, só piorava a cada dia. Quando foi em 2020, aí a secretaria me chamou, eu fiz os exames para cirurgia, e em dezembro me ligaram e marcaram a cirurgia. Ok, aí eu fui. E isso em São Joaquim da Barra, nem era em Franca. Plena pandemia, uma loucura, né? E aí meu marido levou, fomos lá. E quando chegou, tudo certinho para ser operada, estava com os papéis tudo certo, exames tudo certo. E o médico, conversando comigo e meu esposo, falou assim: eu não vou operar a senhora não vai passar por essa cirurgia, é uma cirurgia grande, a senhora já tem 50 anos, e na época, 50, sou ruim de conta, irmãos, quando fala de idade, então, enfim, ele disse: não vou fazer essa cirurgia na senhora, porque pela idade da senhora, já está para a senhora entrar na menopausa, aliás, já era para a senhora ter entrado, então a senhora não vai fazer essa cirurgia. Conversou comigo, meu esposo, a gente ouvindo um médico, não discutimos. Então, tá, doutor, se não é para fazer, não vamos fazer. Mas eu estava ali com tudo certinho, tinha ido para internar para essa cirurgia. Então, ele decidiu só fazer uma curetagem, e eu fiquei internada lá de um dia para o outro, fiz essa curetagem e vim embora. Tá bom. Passou mais ou menos 1 mês e meio, a 2 meses no máximo, eu numa alegria só, tinha começado um ano novo, né? 2021, falei, pronto, resolveu o problema, acabou, agora vida nova, vou voltar a trabalhar, fazer minhas coisas. Irmãos, era uma alegria que não cabia em mim, né? Que nada, não adiantou de nada que ele fez. O problema ficou pior, muito pior. E aí, você pode estar se perguntando assim: irmã, mas você começou falando que você está há 23 anos nessa igreja, né? Como que você fala isso e passa por um negócio desse, e aí? E Deus? Não resolve nada, né? Foi atrás de médico e não fez cirurgia? Irmãos, tudo que é campanha que tinha nessa igreja eu fiz, corrente, campanha, família reunia lá em casa e fazia campanha lá em casa, os pastores orando. Na época, estava aqui com a gente o pastor Edson, e os irmãos, assim, os mais próximos, que sabiam do problema, me ajudando em oração. E aquela batalha, irmãos, mas aí eu aprendi um negócio: há tempo para todas as coisas, e o tempo não era meu, a hora não era minha, o tempo era de Deus. Então, cabia a mim esperar, fazer o que era da minha parte fazer, e o restante entregar na mão de Deus e esperar Ele fazer. Amém? Enfim, e aí passou o ano de 2021, o negócio ficou muito pior, irmãos, muito pior mesmo, estava muito sério, muito grave. Eu falo para vocês assim, e se eu falar besteira aqui, os pastores me corrijam, que se a gente vivesse lá no tempo da lei, eu acho que eu nem poderia ter vindo em culto nenhum aqui. A situação que eu me encontrava, tal forma que era.
Porque, assim, eu falo até assim que meu esposo estava gastando mais comigo em fralda do que comida, porque não tinha como segurar essa hemorragia, né? E tinha que pôr aquele monte de roupa para vir no culto, para não correr o risco de acontecer nada aqui, né? E eu voltar para casa em paz. Aí, passou esse 2021, um negócio muito tenso, muito sério, uma anemia muito forte, eu não tinha ânimo para nada. E isso abalou meu emocional de tal forma que eu entrei numa depressão. E na verdade, eu já vinha nessa fase depressiva por outras questões, né, familiares, pessoais, enfim. Mas aí nunca uma coisa vem sozinha, né? Aí esse problema físico agravou ainda mais. E eu numa depressão, uma coisa muito complicada, muito complicada. E tomando remédio, ficando dopada de remédio, né? Mas isso aí é um outro testemunho. Enfim, aí eu troquei de médico, irmãos, porque com esse negócio da depressão, o psiquiatra me encaminhou para o CRAS, e eu fui ter cuidados assim com psicóloga, assistente social, essas pessoas. E aí essas pessoas viram a minha situação, que estava essa hemorragia, e conseguiram agendar médico para mim. E então eu troquei de novo de médico. E graças a Deus, porque Deus é perfeito. Se a gente faz a nossa parte, busca dele, e coloca na mão dele, confia que ele vai fazer, ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. Então, assim, Deus foi abrindo portas. Aí essas pessoas conseguiram marcar as consultas, eu fui indo nessas consultas, e o médico foi pedindo exame, foi vendo como que eu estava. Ele teve compaixão da minha situação, que ele falou, como que a senhora está esses anos todos, passando por isso e não resolveu? O caso da senhora é cirúrgico, mas se eu mandar a senhora para a cirurgia, a senhora vai ficar naquela fila, que está absurda aquela fila. Então, a gente vai tentar com remédio. E ele tentou com remédio, com injeção, todas as formas que ele pôde, mas não teve jeito, não. Aí ele fez um laudo muito bem feito, né, de toda a minha situação, e pediu para eu levar na Secretaria de Saúde. E eu levei. E isso foi em outubro de 2022. E eu levei lá esse laudo, deixei lá com eles, onde explicava tudo a minha situação. E aí ele falou para mim, falou, dona Elma, agora é o seguinte, eu estou entrando de férias, só volto em março de 2023. E agora é com eles lá para ver o que eles podem fazer pela senhora. E o que eu posso estar fazendo é deixando as meninas lá, as que estavam cuidando de mim, né, para ficar atenta à questão da anemia. E eu não posso fazer mais nada. Foi tudo bem. Aí, chegou dezembro, eu, naquela situação terrível, estava quase pondo a família toda louca, porque, assim, estava muito complicado mesmo. Aí, chegou janeiro, acabou o ano, começou outro, graças a Deus, e eu falei, Deus, tem misericórdia, né? Tem que resolver isso, como que eu faço? Aí começou o nosso projeto de vida aqui. Em janeiro, foram 12 cultos, né? A campanha do projeto de vida. A gente tinha ido em Minas visitar meu sogro, chegou aqui já no 4º dia da campanha. E a gente seguiu até o final dela. E aí, quando foi no penúltimo dia da campanha, eu cheguei, aí eu não tinha escrevido ainda, só estava na minha cabeça o que eu queria para aquele ano. E eu não tinha escrevido. Aí eu escrevi em casa, mais cedo, quando deu quase na hora de vir para a igreja, eu peguei para ler, né, para ter certeza se eu tinha colocado tudo. Aí li, e falei assim, pai, mas eu não pus aqui nada sobre a minha saúde. Não tinha colocado nada, né? Aí, e nem tinha mais espaço, o papel estava pequeno, eu já tinha colocado essas coisas. Aí eu coloquei assim, Deus, se for da tua vontade, tudo que eu coloquei aqui, se tiver alinhado com o que o Senhor tem para mim, que o Senhor venha realizar na minha vida. E eu preciso de uma cura. Coloquei assim, fechei,
E trouxe, entreguei até para a Érica, pedi para ela trazer aqui para mim. Terminamos, gente, a campanha no outro dia. Aí tá. Naqueles próximos dias, eu estava assim, terrivelmente desequilibrada, assim, a minha mente, porque, como eu falei para vocês, eu estou num processo, estou me recuperando, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Então, naquela semana eu não estava nada bem, e eu lembro que a gente até estava passando por uns perrengues por aqui, e a pastora orou por mim, isso numa quinta-feira. A gente tinha encerrado a campanha numa quinta. No domingo, ela orou por mim. E eu lembro dela ter falado assim: irmã Elma, isso que você está passando não é para sempre. Isso vai acabar, isso vai cessar. É para a irmã confiar. Deus já está entregando essa bênção na sua mão. Foi mais ou menos assim as palavras dela. Eu não me lembro exatamente. Tá bom, fui para casa. Aí, no meio dessa semana, dessa próxima semana, foram umas vizinhas minhas lá ver como que eu estava, que de vez em quando elas apareciam lá para saber como que eu estava. Elas são da Assembleia lá, do pastor Daniel, perto da minha casa. E lá também eles estavam numa campanha de oração de 14 dias, do Projeto de Vida também. E essas irmãs chegaram lá e falou assim: como que você está? Eu falei: estou mais ou menos. Aí uma delas falou assim: eu só vim aqui porque o Espírito Santo me incomodou nessa madrugada, que era para mim vir aqui te falar que a bênção que você está aguardando, Deus já colocou na sua mão. É para você descansar seu coração, acreditar que a solução já está a caminho, confirmando as palavras que a pastora tinha falado para mim no domingo. Isso foi no meio da semana, se não me engano, numa quinta-feira. Quando foi no sábado dessa mesma semana, o pessoal ligou para o meu esposo, o pessoal da Secretaria de Saúde, me chamando, que era para fazer uns exames. Irmãos, do nada, porque tipo assim, em outubro eu deixei lá os papéis. A menina falou para mim assim: dona Elma, a fila, as pessoas que eles estão chamando agora, é da fila do ano de 2019. Eu falei: pronto, né, de 2019. E então eu estava com isso na cabeça. Mas aí veio o projeto de vida, eu fiz meu pedido, o pastor orou comigo, as irmãs estiveram lá confirmando. No sábado, meu marido recebeu esse telefonema. Aí, na segunda, eu fui lá e já começou. Pede um exame, pede outro, e eu não entendendo nada, só fazendo aquele monte de exame. Aí, deu 30 dias certinho, que era o tempo de ficar pronto os exames que eu tinha feito. Deu 30 dias, aí o médico me chamou para uma consulta, fui. Aí chegou lá, verificou todos os meus exames, viu como que estava, a anemia muito braba, que é negócio muito sério, muito feio. Aí me passou medicação, falou: a senhora vai tomar certinho, vai fazer certinho essa medicação, e depois a gente retorna para ver como que está. Tá bom, foi o tempo de eu tomar essa medicação, irmãos. Aí já me ligaram, eu fui no retorno, achando que era um retorno. Cheguei lá que eu sentei, eu daqui, o médico dali. Aí ele falou assim para mim, isso numa quarta-feira, numa quarta-feira. Ele falou para mim assim: vamos operar semana que vem? Aí eu fiquei assim, não tive reação, deu aquele, né? Aí ele falou assim: porque semana que vem eu tenho data aqui e a senhora não pode esperar mais. Então a senhora já tinha que ter operado. Então, vamos operar semana que vem? Eu falei: vamos. Aquele vamos assim que o negócio nem saía, sabe? Eu falei: vamos. Aí quando foi na segunda-feira, eu internei no dia 27, isso foi no dia 23. Na segunda, 27, eu internei, a anemia estava terrível. Tive que fazer transfusão na segunda. Aí na terça não deu para operar. Aí veio aquele baque, aquele desânimo. Aí a pastora esteve lá me visitando, falou: Elma, só confia. Deus não te trouxe aqui à toa.
E a obra que ele começou, ele vai terminar. Ele não deixa nada pela metade. Aí, quando foi na terça, fizeram mais um procedimento por conta dessa anemia. E na quarta-feira, no dia do aniversário do meu filho, mais velho, na quarta-feira, 29 de março, eu fiz a cirurgia. E desde então, eu não tive mais sangramento, eu não tive mais hemorragia. Já fez 2 meses da cirurgia, né? Eu estou me recuperando. Graças a Deus, deu tudo certo. Né? E assim, louvado seja Deus. E Deus prepara, irmãos. A gente tem que crer, confiar, esperar o tempo de Deus, porque tudo acontece no tempo dele, não é no nosso tempo. Esse médico que me operou foi o mesmo que eu nunca mais tinha encontrado ele na minha vida. Ele fez o parto do meu filho mais velho. E quando foi o dia da cirurgia, ele me operou. Esse mesmo médico. Uma bênção na minha vida. Então, Deus, quero falar para os irmãos assim, ó. O que é que eu aprendi com tudo isso? Saber esperar mais em Deus. Foi sofrido? Foi triste? Foi uma peleja? Foi. Mas foi, passou. Porque veio o tempo de Deus na minha vida. Então, o que é que eu aprendi? Que tudo é saber esperar. É o tempo de Deus agir, o tempo de Deus fazer. E tudo é na hora dele, é para a glória dele, é para a honra dele. E a gente não tem que pedir explicação para Deus, sabe? É só esperar nele e confiar que vai acontecer. Amém? E o Salmo 40, o 40 mesmo. O 40, que fala, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu meu clamor e veio em meu socorro. Amém, irmãos? Então, você que fez seu projeto de vida, que está aí esperando, que talvez esteja pensando, será que vai acontecer? Será que não vai? O tempo é de Deus, a hora é dele, Ele é que sabe. E Ele sabe o que você precisa e o que você não precisa. E aquilo que você precisa, que Ele sabe que realmente importa na sua vida, estiver alinhado lá com Ele, Ele vai fazer. Basta somente saber esperar. O tempo é dele, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por este milagre na vida da irmã Elma. Às vezes você pode se questionar, né? Mas milagre foi uma cirurgia. Nós não devemos questionar a forma de Deus operar um milagre, né? Para muitos pode ser uma simples cirurgia, mas esta simples cirurgia estava tendo barreira, estava tendo impedimento, né? E em meio a tudo isso, Deus tem o seu processo, Ele sempre está trabalhando algo, e agora se tornou um milagre para a glória do nome dEle. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. É que a pastora falou aqui, eu me lembrei. Eu questionava muito isso, questionava e cobrava Deus. Que eu falava, Deus, não é possível. O Senhor não está me vendo aqui, não está vendo meu problema, não sabe o que eu estou passando. Olha o jeito que eu estou sofrendo, Deus. Irmãos, e aquilo que eu falei, talvez você se questiona, a irmã está há tanto tempo aí, não aconteceu um milagre, por quê? Deus não curou, por quê? Aonde eu ia, irmãos, estava aqui no culto, do nada vinha. A palavra, a cura da mulher do fluxo de sangue. Tinha um culto de mulher, vinha a palavra. Encontrava uma pessoa na rua que sabia do problema, me mandava essa palavra. Aonde eu ia, até quem nunca tinha lido a Bíblia, vinha com essa palavra. E isso me trazia um questionamento muito grande. Eu falava, Deus, não é possível. Se aconteceu com a mulher lá, por que não acontece comigo? O que eu estou fazendo de errado? Que pecado tão grande eu cometi? O que foi? Até comentei isso com a pastora Michele, ela falou assim, foi nesse dia que ela orou por mim, ela falou assim, Maelma, tudo é no tempo de Deus, na hora dele, do jeito que Ele quer. Por isso que eu falo que a cirurgia foi um milagre, foi porque era o que eu precisava, resolver o problema. E quando eu coloquei na mão de Deus e pedi, resolve meu problema, Ele resolveu do jeito que Ele quis resolver. Eu
borrava de medo de cirurgia. Então, ele permitiu de eu passar por isso para saber que ele está no controle da minha vida. E ele me levou lá e eu falava assim, eu não vou sair viva daqui. Vim pedir oração na véspera de cirurgia, falei, estou borrando de medo, eu sei que eu vou e não vou voltar. A pastora falou, misericórdia, você está esperando seu milagre há tanto tempo, você vai e vai voltar e vai dar tudo certo. Então, Deus permitiu o processo para me entender que Ele faz do jeito que Ele quer, usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito marcante esse dia da oração que eu orei pela irmã Elma, porque estava eu, a irmã Elma e a Érica perto, né, Érica? E eu já havia orado pela irmã Elma algumas vezes, desde que a gente chegou aqui na igreja. Mas naquele dia eu senti algo diferente. Eu falei, Deus moveu algo diferente aqui, irmã Elma. Acredita, né? Ah, então a pastora estava com pouca fé nas outras orações? Não, é porque é no tempo dele e do jeito dele. Amém? Glória a Deus. E uma vez eu escutei de um missionário aqui, eu até preguei isso há um tempo atrás, né? Só vive o milagre quem suporta o processo.